Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Que Deus os abençoe, né? Sou eu, pastor Manuel Fernando Lopes. Temos um canal no YouTube, canal oficial pastor, né, PR Manuel Fernando. Nos acompanhe, né, e se inscreva no canal, nos ajude. Eu achei por melhor trocar o nome do canal, que antes era Pedra Angular, pelo seguinte: tinha muitos outros canais com o mesmo nome e assim atrapalhava o engajamento do canal. Então nos ajude, né, lá no canal, né, canal oficial PR, né, pastor Manuel Fernando, né, deixa ali o seu like, se inscreva, ative os sinais, né, para que você venha estar ciente, né, avisado dos vídeos que durante a semana estaremos postando, né, ativar o sininho, né, para que quando os vídeos vierem ser lançados na plataforma, né, o seu aparelho celular ele venha, né, te notificar, né? Então ative o sininho de notificação. Isso é muito importante para que você não venha ficar, né, por fora dos vídeos. Se houver um barulho interno aí que vocês venham ouvir, é porque está chovendo muito aqui, né? Graças a Deus, Deus tem enviado, né, chuva para, né, melhorar o tempo que estava muito seco. Estava agravando um pouco a nossa saúde, a saúde de todos. Desde já estamos aqui para uma mensagem de alerta, né? Daqui a pouquinho já vou estar entrando na palavra de Deus, vou estar entrando acerca de alguns assuntos, e este vídeo ele vai para o YouTube, né? Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Aconteceu coisas, né, essa semana um pouco chato aqui na plataforma do Facebook, né, e que eu fui hostilizado, né, por uma pessoa, né, que eu poderia até falar o nome da pessoa, porém eu não entrei mais em detalhes porque a pessoa ela precisa de ajuda, né? A pessoa que age daquela forma, ela não age por si própria. Existe um adversário por detrás de tudo isso. Então nós não vamos nos abater, não vamos se desesperar, né? Sabemos que vivemos tempos difíceis. A nação brasileira ela está passando por um momento muito delicado. A igreja, a política, a economia. Então estamos passando um processo muito difícil, né? Então, devido a isso, eu fui hostilizado, né? A pessoa chegou num determinado post que ali eu coloquei no meu Facebook, né? E eu quero deixar aqui bem claro uma coisa: o Facebook ele é meu, então eu posto aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que deva, né, ser postado, né? Porque quando eu visito uma plataforma de uma outra pessoa e eu vejo um post ou uma mensagem ou algo do tipo que não me agrada, o que eu faço? Eu passo direto. Eu não vou até a barra de rolagem ofender a pessoa, né? Eu não vou destratar a pessoa. Eu não vou ali destratar a fé da pessoa, né? Isso é muito ruim. Isso daí ela é muito
fora de ética, né? Então nós vemos aí que se você tem um viés político, né, tem pessoas que vai até a sua plataforma, as suas redes sociais, né, e começa a te hostilizar, né? Se você não tem a mesma opinião que ela, se você não tem você não professa a mesma fé que ela, se você não tem a mesma etnia que ela começa a te afrontar. A pessoa que veio até mim, né, me defamou, cometeu o crime de intolerância religiosa, né, chamando não só a mim, mas a todos os cristãos de nomes pesados, né? Se você for procurar saber no Google o que significa certas palavras, né, pesadas, você vai compreender, né? E ali, por ser cristão, né, eu fui hostilizado por causa do meu viés político. A pessoa dizer que nós devemos nos preocupar somente apenas de pregar o evangelho, pregar nas igrejas e não colocar em prática o seu direito de liberdade de expressão. Sabemos que muitos interpretam errado quando dizem que igreja e política não se misturam. E isso é completamente fora de contexto. Por quê? Porque no momento em que a igreja ela não se opor a certos tipos de corrupções, certos tipos de doutrinas, se opor a esses tipos de trabalhos, de políticas de educação, política de segurança, algo do tipo, né, a igreja está sendo omissa. Até para eleger um presidente da república, se a igreja ela não se opor em suas opiniões, pode colocar uma nação a perder. A Bíblia vai nos dizer situações em que o povo de Israel escolheu errado, escolheu fora de tempo, escolheu reis fora da vontade de Deus. E ali eles pagaram um alto preço. E hoje nós estamos passando o mesmo processo, né? O cara que está chamando, né, pessoas para estar nos assistindo, né, nesta tarde, né, de sexta-feira chuvosa, né? Logo mais vamos estar entrando na palavra de Deus. Então eu acho isso muito importante. Para quem não viu o testemunho da missionária coreana que nos alertou de algo muito importante, quando o pai do ditador que hoje comanda a Coreia do Sul, um dos maiores regimes ditatoriais da face dessa terra, ele expôs uma política vistosa, né, a todos os eleitores daquela época na Coreia, quando as duas Coreias, né, estavam em pé de guerra, não estavam em pé da mesma situação. Quando o pai desse ditador, ele disse que igreja e política não se misturam, que deixasse que a política ele cuidava, quando os pastores cuidavam das igrejas. Aí no momento em que esse homem se apossou da Coreia do Norte, né,
ele não cumpriu com o que ele falou. Eram tudo falácias e mentiras. E ali aquele homem perseguiu a igreja na Coreia do Norte. Perseguiu todo tipo de religião. Matou os pastores, os missionários. Todos aqueles que puderam se escaparam. Aqueles que não puderam, morreram. E o Brasil, se não tomar cuidado, está começando a tomar o mesmo rumo. Um STF corrupto, um presidente, né, colocado com manobras jurídicas, fraude nas urnas eletrônicas, condenado a mais de 12 anos de cadeia, está afundando o estado econômico do Brasil, está pisando na Constituinte, está, né, de uma vez acabando, procurando formas de barrar, nos calar, tirar aquilo que de mais precioso na vida daquele que ama a sua nação, que é a liberdade de expressão. Quando você tem o seu direito negado, começa a ser perseguido, começa a ser hostilizado, começa a ser mal visto por uma sociedade que estamos vivendo agora, onde está sendo doutrinado, né, a ser comunista. Então vamos tomar muito cuidado, né, quando você ouvir, até mesmo crentes que não lê a Bíblia, a palavra de Deus, dizer que igreja e política não combina. Isso é mentira. Que no momento em que você não souber escolher um rei, um presidente, um ministro, você está ajudando a destruir uma nação. Então, vamos prestar bem atenção em tudo isso. Eu quero aqui deixar um alerta a todos e ler a palavra de Deus no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, o versículo 15 em diante, né? Cuidado com os falsos profetas. Isso está adoecendo a igreja. Isso está acabando com aquilo que de mais importante tem na vida dos cristãos, que é a comunhão. Eu vendo vídeos da igreja do passado, me traz à memória algo de muito importante, que me deixa até mesmo um pouco triste. Eu até estava comentando com a minha esposa. Veja como que era a igreja há uns 30 anos atrás. O povo se vestia com santidade. O povo se comportava com santidade. Os pastores pregavam a palavra de Deus, a doutrina, com a verdade, à luz da palavra de Deus. Não colocava a palavra para ser posta em prática da forma do seu bel prazer, mas sim como a palavra vos ensina. Então aquilo entrou no meu coração, impactou, porque eu senti saudades. Ainda peguei o restante dessa época, quando eu era adolescente ainda. E até os dias de hoje eu coloco em prática tudo que eu aprendi. Ainda que eu venha a ser ignorado, ainda que eu venha a ser esquecido, né? Eu não sou requisitado para estar pregando nas igrejas, porque não brincamos com revelação, não brincamos com a santidade de Deus. Hoje em dia, você não sabe quem é crente e quem é ímpio dentro das igrejas. Pastores que se tornaram empresários da fé, coaches evangélicos, né? Mensagens de autoajuda, né? Para que
você venha se levantar com força através de alimentar o seu ego, sendo que a palavra de Deus, pregada com justiça e santidade, ela confronta os nossos pecados. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é justiça, ele é renúncia. O Evangelho de Jesus Cristo, ele nos traz a esperança da vida eterna. O Evangelho de Jesus Cristo, ele não deve, nunca vai se enquadrar ou se adequar com a nossa vida, com a nossa vã maneira de viver. Mas é nós que devemos nos enquadrar. É nós que devemos nos adequar ao Evangelho de Jesus Cristo. Um Evangelho santo, um Evangelho verdadeiro, um Evangelho de renúncia, um Evangelho de arrependimento, um Evangelho que nos ensina a ver as coisas de uma forma muito diferente daquilo que muitos tentam passar para os crentes que não lê Bíblia, para os crentes que não oram, os crentes que não buscam a santidade de Deus. É fácil enganar, porque eles estão sendo manipulados por esses falsos profetas. Eu quero ler aqui alguns versículos, Versículo 15 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas anteriormente são lobos devoradores. Verso 16. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Verso 17. Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Verso 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Verso 19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Verso 20. E assim pelos seus frutos o conhecereis. Verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Uma coisa interessante. Versículo 15 já nos diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente, por dentro daquela capa de ovelha, são lobos devoradores. Se você não estiver embasado nessa palavra, é presa fácil para esses tais. Fala bonito, mas fala muito mansa. Ou até mesmo ao som, ao toque de instrumentos, pandeiros e batuques, danças e movimentos estranhos. Entra sorrateiramente dentro de uma doutrina misturada com sincretismo religioso, trazendo costumes de culturas, de outras religiões, inclusive de matriz africana, para dentro da igreja. Pessoas que se intitulam youtuber, outros coaches, faz cursos intensivos de oratória e autoajuda para poder ludibriar mentes fracas, depressivas, e cheias de ansiedade. Então a palavra de Deus aqui já nos diz e nos alerta, acautelai-vos desses falsos profetas que vêm até vós vestidos de ovelha, mas anteriormente por dentro, debaixo daquela capa, são lobos devoradores. Estava ouvindo um programa hoje de manhã, televisível,
acho que é no SBT, onde aquele coach, né, por nome David Leonardo, dizem que ele tem milhões e milhões de seguidores na várias plataformas digitais, redes sociais, né, e assim por diante. E eu pude notar algo que apertou meu coração e entristeceu a minha alma. Por quê? Pelas pessoas que são alcançadas por este falso profeta, com palavras de autoajuda, palavras doces, palavras de triunfos e esquecimento do passado, que nos remete ao presente de todos os pecados que cometemos. E isso é preocupante para aqueles que querem estar firmes para o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos acautelar com esses tais. Poderíamos aqui começar a falar de muitos outros, de muitos vários por aí, né? Camila Barros, Júnior Trovão, Marco Feliciano, a cantora Maria Marçal, Vitória Souza, Miguel Oliveira, né? O quadro de falsos profetas se multiplicou nos últimos dias. E como nós vamos combater a tudo isso? Lendo e se aprofundando nas escrituras sagradas, a palavra de Deus, o livro de Paulo a Timóteo, a Tito, a igreja de Coríntios. Nós vamos ver ali que Paulo chegou num momento em que a igreja estava passando uma fase muito difícil naquilo que ele já tinha deixado, né, que é a doutrina, mas ela não estava sendo seguida ao pé da letra. E hoje a igreja passa pela mesma situação, até mesmo pior do que aquela, aonde aqueles no qual foi confiado essa incumbência, essa responsabilidade de ensinar, conduzir o povo, apacentar o povo, eles estão fazendo o contrário. Eles estão tirando do povo tudo aquilo quanto eles podem tirar. Tirando a lã, a gordura, matando as ovelhas, vendendo a carne, fazendo do Evangelho de Cristo comércio, ganhando a vida, não dando a vida para a eternidade, mas ganhando a vida deles para suas próprias consciências, seus próprios prazeres mundanos. Nós vamos ver aí que nenhum cantor desse, nenhum pregador desse, né, intitulado, né, pregadores e cantores gospel, eles não vêm na sua igreja pregar por menos de 10 mil reais. Isso é uma afronta, isso é um crime. Isso tem que ser parado, isso tem que ser combatido. Então a igreja ela tem que estar alerta aos últimos dias que estamos vivendo nessa terra. Estamos vivendo dias em que antecedem o arrebatamento da igreja, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como vamos combater a tudo isso, né? E nós vamos saber agora, né? Versículo 16 e 17. Por seus frutos conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e a árvore má produz frutos maus. Versículo 16. Por seus frutos conhecereis a árvore. A árvore, poderíamos aqui exemplificar ela, né, a nós.
você que está ouvindo, você que está nessa tarde recebendo este alerta, este chacoalhão de Deus para a tua vida. Você parou para pensar que a árvore somos nós e os frutos são a consequência dos nossos atos para outros. O que nós andamos produzindo para o próximo, se é tribulações ou esperança de vida eterna. Pelas árvores conhecereis o fruto. Como pode uma pessoa que mente falar a verdade? Como pode a pessoa que troca de casamento como se troca de roupa acha normal dar conselhos a casais ou a pessoas, homens e mulheres que estão dentro das igrejas, desejam casar? Como que essas pessoas vão aconselhar tais pessoas dessas? Pode, né? Um pé de uva, de um pé de uva colher espinhos? Pode do pé de figo você colher abrolhos? Não existe isso. Uma pessoa que se predomina pregador do evangelho, mestre na palavra, ser sodomita, afeminado. A Bíblia diz que esses tais não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, se não me falha a memória, versículo ali 15, 16, não me lembro, mas está ali no capítulo 6 de 1 Coríntios. Nós vemos aí nas redes sociais pastores debatendo a palavra como se fosse uma força de braço, através do conhecimento humano. Mas nós vamos refutar o pecado e as heresias e os falsos profetas, não é com conhecimento humano, mas é com a sabedoria divina que vem do alto. Que fruto é esse de homens que se intitulam pastores? Arrancar dinheiro de pessoas menos desfavorecidas financeiramente, enganando, usando versículos isolados da palavra de Deus para enganar pessoas que não têm entendimento bíblico. Desperta, igreja, você que não vai à escola dominical, congrega num ministério onde não tem culto de doutrina. Esses dias eu me deparei com a irmã dando um testemunho ali na igreja, usando o microfone, dizendo que é ruim você congregar num lugar ou conhecer pessoas que só falam em doutrina da palavra de Deus. Acha que a doutrina ela é um aguilhão, né? É uma corrente que prende os pés e as mãos, não nos deixando livre. Isso, irmãos, é falta de entendimento na palavra de Deus. Se nós vamos pregar sobre santidade, somos tratados como extremistas religiosos. Você é muito religioso, né? Então eu seria pregador do evangelho se eu fosse libertino, se eu liberasse aquilo que é ilícito a jovens, a casados, homens, mulheres, dizendo que o pecado do adultério, da fornicação, a bebedeira, a lascívia, a falta de pudor na vestimenta e tudo mais,
Quando tentamos frear tudo isso, refutando através da santa palavra de Deus, que nos dá respaldo para tudo isso, somos chamados de religiosos, somos chamados de extremistas, ultrapassados, quadrados. Só que tem uma coisa, eu prefiro ser chamado de quadrado, mas entrando no céu, do que ser chamado de libertino, né, arredondado e descer para o inferno. Mas a verdade, ela tem que ser pregada. Púlpitos de igrejas sendo dominados por mulheres. Não que a mulher ela não tenha um papel importante dentro da igreja e do ministério, principalmente de nós homens. Eu confesso para vocês que no meu ministério, né, a minha esposa ela tem um papel muito importante. Por que você acha que eu estou de pé até os dias de hoje? Primeiramente, Deus tem me sustentado. Segundo, a minha esposa, que está do meu lado, me auxiliando, não passando por cima daquilo que Deus deixou. Porque o ministério foi dado a homens. E nós vemos hoje a igreja ela entrando por este lado. Né? Nós vemos aí que já se falam que o movimento feminista já tem tomado parte de alguns lugares dentro das igrejas. É importante, é necessário que a mulher se levante para fazer a obra, é bíblico? É. Eu não estou aqui dizendo que a mulher ela não pode falar, ela não pode dar opiniões, ela não pode ensinar dentro das igrejas. Uma mulher de Deus, ela ensina as mais novas a lidar com seus casamentos, a lidar com as suas emoções, a como amar o seu marido, como amar os seus filhos, cuidar, como deve se comportar diante da ética e dos padrões bíblicos. Cuida do pudor das vestes. A mulher de Deus ela é conhecida pelo pudor das suas vestes, do seu falar, da forma que ela trata seu esposo, seus filhos. Ensina outras a ser da mesma forma, isso é importante. Agora, se alguém não concordar comigo, sinto muito. Mas a verdade bíblica ela tem que ser falada. Né? Versículo de número 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Aí, ó. Não pode uma árvore boa dar frutos maus, e nem uma árvore má dar frutos bons. Fulano é desconcertado, mas Deus usa. Fulana louva em cima do púlpito, tem a vida toda descaracterizada daquilo que se imagina, né, que se deve viver, aquilo que prega e aquilo que louva, e não está, mas o importante é que ela está ganhando almas para o reino de Deus. É antibíblico, isso está errado. Deus não está nesse negócio. Não pode uma árvore boa dar frutos maus. Não pode. A vigilância ela é a mesma. Devemos estar firme nessa promessa. Grande é aquele que nos chamou. Maior é aquele que nos chamou. Se você é uma árvore boa, você tem que dar frutos bons. Se é uma árvore má, ela vai... Se ela não cuidar da sua árvore, do seu caule, das suas galhas, das suas folhas, ela vai continuar dando maus frutos. Eu lembro que quando os escribas e fariseus ouviram falar da fama de João Batista, foram até lá, né?
E a Bíblia vai nos dizer que quando João Batista se deparou com aqueles homens, ele disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Se eles pregavam a lei de Moisés, eles não viviam a lei de Moisés. Moisés, ele recebeu as tábuas do mandamento e ele recebeu a lei de Deus e a lei dos homens, a lei de Moisés. Tem pessoas que interpretam errado. Tinha a lei de Moisés e a lei de Deus. Todo país ele tem uma legislação. E os hebreus tinham a legislação deles. Olho por olho, dente por dente. Mas a lei de Deus, quem escapará dela? Que caminho tomaremos, tornaremos, iremos, se não tivermos a lei de Deus, né, os seus mandamentos, que estão escritos na palavra de Deus? Deus falou para Josué: não te aparte dos teus lábios essas palavras, a lei, os mandamentos dessa palavra, para que tu não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que te vá bem, para que tenha sucesso daqui para frente. Não se aparte dessa palavra. Deus disse a Josué. Olha que importante. Então, se você é uma árvore boa, você não pode produzir frutos maus. Entenda, você tem tudo para crescer no Evangelho de Cristo. Você tem tudo para chegar até o final desse combate, como disse Paulo. Encerrar essa carreira, guardar a tua fé, ir até o final. Mas você tem que se apartar desses falsos profetas. Muitas das vezes você tem uma vida honesta, digna, diante de uma sociedade, mas o conhecimento bíblico é pequeno demais para a vida eterna. Não estou aqui dizendo para você fazer um curso teológico, né, cheio de pompas. Não é isso não. É você procurar aprender da palavra de Deus com quem é uma árvore boa e dar frutos bons. Procura saber que quem te ensina tudo que é contrário à palavra de Deus e à sã doutrina de santidade da parte do Senhor, se a vida dele bate com o que ele está pregando. Você vai ver aí esses tais que pregam por dinheiro, buscam as riquezas da terra, enganam as pessoas usando a falta de conhecimento das pessoas que estão ouvindo, né, com certos costumes, com certas doutrinas distorcidas, né? Procura saber a vida deles. Muitos são sodomitas, eu vou falar uma palavra mais branda aqui, porque senão eles vão me cortar. Sodomitas, né, que estão abrindo aí igrejas inclusivas, né? Sendo que Jesus ele nunca foi exclusivo, inclusivo de ninguém, né? Porque ele aceita a todos, ele recebe a todos, só que ele não aceita o pecado, ele abomina o pecado. A Bíblia diz que, capítulo 11, versículo 28, ali do Evangelho de Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados dos seus pecados, né? Que eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Né? Não existe mais preço a pagar, porque ele carregou uma cruz muito pesada. Mas não era pesada fisicamente dizendo, ela era pesada sim. Só que existia um peso muito maior do que o peso físico, que era o peso espiritual.
Os nossos pecados estavam dentro daquela cruz. Ela estava sendo representada por alguém que tem esse poder para nos livrar deste peso, né, dessa maldição que é o pecado, para nos justificar para um tempo vindouro que está por vir, que é a vida eterna, na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Estamos aqui na espera de mais pessoas, né? Deus abençoa nosso irmão Marcos Aparecido, né? Aqueles demais que vão nos acompanhar na íntegra, né? Compartilhe. Aqui para terminar, para não ficar muito longa essa live, né? Versículo de número 20, versículo 20. E assim pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Pelos frutos conhecereis, né, a árvore boa, a árvore má. Porque a árvore má, com seus frutos maus, será cortada e lançada no fogo. O que é a árvore má? Né, eu vou explicar um pouco agora. E os seus frutos maus. Pessoas, meus irmãos, seus atos, seus comportamentos, o que seus atos e comportamento vão produzir dali para frente, sendo que ele é uma pessoa totalmente perturbada, totalmente fora dos parâmetros bíblicos, uma pessoa que não tem temor a Deus, pensa só em si, são homens amantes de si mesmo, defraudadores, pessoas que vendem o evangelho, vendem pessoas, tiram de pessoas, sugam até o último centavo de pessoas. Eu costumo dizer, irmãos, uma coisa: esses pregadores aí, né, os artistas do evangelho, são pessoas que não têm compromisso com ninguém, muito menos com a obra de Deus. São mercenários da fé, são bandidos da fé, são ladrões da fé. Você tem que se apartar dessas pessoas, frutos são maus. Quem cobra para pregar o evangelho é mercenário, é um bandido, sem vergonha, não tem escrúpulos, fica tirando do pobre, da viúva e do órfão. Não se cobra para pregar o evangelho. Em vez de você pagar avião, estadia para pregadores de renome que vêm de outros estados, peça para Deus te revelar que dentro do bairro onde você mora existem muitos homens de Deus que pregam a palavra e não cobram R$1. O mesmo Deus que usa lá o Júnior Trovão, aliás, é posto à prova se esse homem é usado por Deus ou não, entre outros aí que eu falei o nome, ou eu, ou outros irmãos aqui ao derredor de nós, de você. Então, irmãos, pelo fruto conhecereis. Homem que casa muitas vezes, né? Homens que usam seus corpos para poder ser vitrine de mídia e de programas televisíveis. Nós vemos aí, irmãos, cantoras gospels
colocando modismo dentro das igrejas, roupas decotadas, roupas justas, apertadas no corpo, mostrando a carne, a nudez, né? Isso daí, irmãos, vai levar muitos para o inferno. Sensualidade dentro das igrejas. Tudo isso é por causa dos mercenários da fé. Pessoas que não têm vida no altar de Deus e ficam profetizando dentro das igrejas, falando que Deus mandou dizer e Deus não mandou dizer nada. Jeremias capítulo 14, versículo 14. Aqueles profetas que o Senhor ele tem algo contra esses que falam coisas que, assim disse Deus, que eu não mandei falar. Louvado seja Deus. Aí o último versículo diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Aí vai falar: Senhor, em teu nome eu profetizei, falei línguas, curei enfermos. O poder da fé, meus irmãos, transporta montanhas. A fé, ela ressuscita mortos. A fé em Cristo, ela cura câncer. O poder de Deus é além da nossa fraca imaginação. Não quer dizer que você fez tudo isso que você vai ser salvo. Mas se você não tiver arrependimento, renúncia, santidade, perdão, amor, porque você enganar os seus irmãos menos desfavorecidos de conhecimento bíblico, é porque você não ama a Deus, você não ama seus irmãos. Quem não prega a verdade está matando a igreja. Quem não prega a verdade, quem não vive a santidade, está escandalizando os mais fracos na fé, é porque não ama o seu irmão, não ama a sua irmã. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Louvado seja Deus. Eu não vou dar mais continuidade, né? A luz deu um probleminha aqui, mas fique com essa palavra, né? Compartilhe, né, o nosso vídeo, né, a mais pessoas. Tem um canal no YouTube, canal oficial PR, né? Pastor Manuel Fernando, né? Canal oficial PR Manuel Fernando. Se inscreva, nos ajude, né, a continuarmos, né, a pregar o Evangelho de Cristo, a levar as boas novas do reino. Que Deus os abençoe. Fique na paz do Senhor. Um forte abraço em nome de Jesus Cristo.